Fala, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a secreção no trato gastrointestinal. A gente falou bastante sobre como é essa secreção, de forma geral. Agora a gente vai falar sobre as estruturas específicas, como cada secreção de cada glândula é feita. Então, primeiramente, a secreção da saliva. A gente possui três glândulas salivares principais, que são a parótida, a submandibular e a sublingual. E essas glândulas, elas secretam dois tipos diferentes elas liberam dois tipos de secreção, que é uma secreção serosa rica em pitialina, então rica em amilase, é a mesma coisa, tá bom? Pitialina é um tipo de amilase. E lembra que nas enzimas, quando tem esse ase no final, né, quer dizer que aquele nome provavelmente é relacionado à função da enzima. Se tem ase, diz o que faz. Então, a amilase quebra amido, beleza? Essa enzima ela tem a função de quebrar o amido. A pitialina é uma das amilases. Além disso, as glândulas salivares também liberam a secreção mucosa, que serve para lubrificação e proteção. O pH da saliva fica entre 6 e 7 e ela é rica em bicarbonato e em potássio também. Próxima secreção é a secreção gástrica, a secreção que é feita lá no nosso estômago, que já ajuda bastante também mais no nosso processo digestório. No nosso estômago, a gente tem três tipos específicos de células. A gente tem, que são as células secretórias mesmo. As células mucosas, que elas secretam muco e gastrina. Então, a mucosa, ela geralmente secreta muco, mas no piloro, que é uma parte anatômica do estômago, a parte final do estômago, a gente tem essas glândulas mucosas diferenciadas, né? São glândulas específicas que a gente chama de célula G, que elas secretam gastrina. Elas estão localizadas onde? No piloro do estômago, principalmente. A gente tem também as células pépticas, ou células principais, que secretam pepsinogênio. É uma enzima, que a gente vai falar um pouco mais depois sobre ela. E as células parietrais, ou oxínticas, que são células que secretam ácido clorídrico. Lembra que no estômago é uma parte onde o ácido, a gente vai falar um pouco depois sobre isso também, ele vai ter uma grande função. Então, é uma região ácida. E esse ácido é justamente o ácido clorídrico, que é liberado pelas células parietrais ou oxínticas. Essas células também liberam fator intrínseco. Fator intrínseco é uma substância que vai se ligar à vitamina B12 e permitir que essa vitamina B12 seja absorvida lá no intestino. Existe aqui, né, no estômago o controle da secreção gástrica. Então, por exemplo, para controlar a secreção ácida, a gente tem a célula G lá no piloro, que vão liberar gastrina. Essa gastrina vai interagir com outras células, que a gente chama de células enterocromafin-like, é o nome delas, tá? Porque elas parecem as células enterocromafin. Essas células liberam o quê? Histamina. Essa histamina vai agir como sinalizador para as células parietais que estão lá próximas a essas células enterocromafin-like, ou ELC, SL. E essa histamina vai ativar as células parietais para que as células parietais produzam o ácido clorídrico. Além da secreção ácida, a gente tem também a secreção de enzimas, né, que é basicamente o pepsinogênio. Ela é estimulada tanto pela acetilcolina, através do nervo vago, tanto pela acidez gástrica. Então, ambos esses estímulos eles geram a secreção enzimática pelas células parietais. A próxima estrutura que a gente vai falar da secreção é o pâncreas. Então, a gente fala da secreção pancreática. A secreção pancreática, a gente divide em enzimas, que a gente tem diversas enzimas produzidas pelo pâncreas, e ele também secreta bicarbonato e água, além de, obviamente, outros íons e substâncias em menor quantidade. Então, essas enzimas elas são produzidas pelas células acinares. No pâncreas, a gente tem alguns tipos diferentes de células. A gente tem células acinares, células ductais, que vão formar lá histologicamente o pâncreas, beleza? Além de outras células que são mais específicas para a produção endócrina, para a produção de hormônios, que também estão presentes no pâncreas. Mas vamos focar nas células acinares e ductais. As acinares produzem enzima. Quais são essas enzimas? Lipase pancreática, lipase, quebra gordura, quebra lipídio. Amilase, quebra amido. Tripsina e quimiotripsina, que são outras substâncias que quebram proteínas. Essa aqui é a carboxipeptidase, que também quebra proteína. Essas enzimas servem para quebrar macronutrientes, então pegar substâncias grandes, quebrar e deixar elas menores. Além disso, as células ductais, elas liberam bicarbonato e água. Então, bicarbonato e água
são liberados pelas células ductais e ajudam a neutralizar a acidez gástrica. Então, quando o alimento sai do estômago, que chega lá no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, o pâncreas vai jogar lá no duodeno justamente bicarbonato, água, além das enzimas, obviamente, para neutralizar essa acidez, porque o duodeno ele não está preparado para receber uma secreção tão ácida. Por isso que é importante o pâncreas ele jogar esse bicarbonato para chegar lá e conseguir neutralizar e não agredir o intestino delgado. A gente tem alguns hormônios, algumas substâncias que vão regular a secreção pancreática, seja estimulando as células ductais a produzir, a liberar água e produzir bicarbonato, seja estimulando as células acinárias a produzirem e liberarem as enzimas. A colecistoquinina, CCK, que a gente chama ela de CCK, tá bom? Vou falar aqui para ficar mais simples. Ela é produzida no intestino pelas células I e ela estimula a secreção das células acinares. Se são as células acinares, a gente está falando de enzimas que vão quebrar os macronutrientes. A secretina é outro desses hormônios que é produzido por algumas células duodenais e estimula a secreção das células ductais. Se estimula a secreção das células ductais, a gente está falando de água e de bicarbonato. Tá bom? Então a gente tem essa relação. A CCK estimula enzima. A secretina, água e bicarbonato. Além disso, a gente tem a acetilcolina, que é liberada pelo nervo vago, mesmo do estômago, e estimula a secreção das células acinares, ou seja, também a produção enzimática no pâncreas. Por último, eu vou falar aqui um pouco sobre a secreção biliar. A bile é um líquido que é produzido no nosso corpo, lá no fígado, e ele tem função de emulsionar as gorduras. A principal função dela no nosso sistema digestório é essa. O que é emulsionar? Diferente do enzima, que quebra uma substância maior em duas substâncias menores, ou duas ou mais, a bile, ela não quebra, ela emulsiona. Então, não é uma questão química, é algo físico. Ele meio que pega um bocado de gordura e começa a botar, tipo, a dividir isso. Mas não quebra a molécula, não transforma em outra coisa. É uma parada física mesmo. Ela pega e divide. Você um pouco para cá, um pouco para cá. Por quê? Para aumentar a superfície de contato dessa gordura com as enzimas que vão quebrar essa gordura e assim ficar mais fácil a digestão. Porque lembra que gordura ela é hidrofóbica, então precisa de uma substância para emulsificar e, vamos dizer assim, espalhar mais para aumentar a superfície de contato. Tá bom? Além disso, a bile serve para excretar algumas substâncias, como a bilirrubina, que vocês vão poder ver depois um pouquinho na fisiologia hepática, falando sobre a produção de bilirrubina e como isso influencia e é influenciado por diversas doenças e fatores externos. A vesícula biliar é uma estrutura que serve para armazenar e concentrar a bile. Então ela fica ali conectada ao fígado e ela vai armazenando a bile e concentrando, ou seja, a bile vai chegando na vesícula, a vesícula vai reabsorvendo um pouco do líquido daquela bile e vai deixando ela mais concentrada, com menos líquido. Ela pode concentrar, deixar a bile extremamente concentrada. Além disso, a vesícula biliar também contrai na hora para liberar a bile durante a digestão. Então ela vai armazenando, vai enchendo, o corpo vai produzindo. E quando o alimento chega lá no intestino, ela libera, porque é aí que vai ser utilizado. Então ela libera grandes quantidades de bile através da contração. Quem produz a bile não é a vesícula biliar, é o fígado. A vesícula biliar vai fazer o quê? Vai secretar essa bile, tá bom? Aqui tem um esquemazinho didático de como é que funciona. Então a gente tem os ácidos biliares que chegam por via sanguínea. Então os ácidos biliares são algumas das substâncias que vão formar a bile e vão estimular justamente a secreção das substâncias mais complexas, vamos dizer assim, da bile, das substâncias que vão realmente ter a sua função de emulsificar ou de excretar alguma substância. Então, a secretina, o mesmo hormônio que a gente falou no pâncreas, ele estimula a secreção pelos ductos. Os ductos, né, dessa vez também, eles liberam liberam mais água, né? Então, uma questão mais aquosa para diluir esses ácidos, né, que vão ser liberados pelas células parenquimatosas, pelos hepatócitos mesmo, propriamente dito, e eles vão liberar essa substância que vai ser diluída pela água, que vai ser secretada nos ductos por estímulo da secretina, e aí daqui ela vai ser armazenada na bile.
Então a bile começa a armazenar e começa a concentrar. O estímulo vagal, ou seja, o estímulo do nervo vago, ele causa uma contração biliar, mas é muito fraco. O que é que realmente vai fazer com que essa bile se contraia? Vai gerar uma contração intensa da bile, da vesícula biliar, para que essa bile seja liberada. A colecistocinina, a CCK. Então ela vai gerar a contração da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi, lembra lá da anatomia, é um esfíncter que fica ao redor da ampola hepatoduodenal, perdão, hepatopancreática, e que vai fechar ela. E quando o esfíncter relaxa, as substâncias da bile e do pâncreas, da vesícula biliar e do pâncreas, podem ser liberadas no duodeno. Então tem lá o esfíncter de Oddi, ele está contraído, quando a CCK chega, ele estimula o esfíncter a relaxar. Ao mesmo tempo, a mesma CCK estimula a vesícula a contrair. Eu contraio a vesícula e relaxo o esfíncter, para que a bile possa sair daqui e entrar justamente no duodeno, tá bom?